Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, eu vou compartilhar uma coisa com vocês que talvez alguns achem meio bobo ou não entendam o que eu queira dizer em princípio. Mas para mim é algo importante, algo que realmente toca em mim e me preocupa. Na verdade, nada me causa mais temor nessa vida do que o que eu chamo de uma velhice desgovernada. E o que é isso para mim? É essa possibilidade de chegar na terceira idade, como as pessoas falam, e encontrar-me nela perdido, coberto de pendências de períodos anteriores da minha vida. Isso me causa verdadeira preocupação. Então, quando eu imagino um velho que, em vez de experimentar aquilo que é próprio da sua idade, mas ainda está ali resolvendo o que deveria ter sido resolvido antes, isso me é aterrorizante. Eu tenho um baita medo de chegar na minha velhice dessa maneira. Eu sei que parece um exagero. Pô, Fábio, que preocupação boba. Mas não é. Não é. Pelo menos para mim não é. Porque eu vejo tantos idosos desnorteados, perdidos, que estão vivendo ali aquele momento da vida deles sem nem entender o que está acontecendo. Que só de pensar na possibilidade de chegar na idade deles como eles, isso me causa calafrios. E eu lembro quando a primeira vez que eu pensei sobre isso, quando essa preocupação apareceu assim na minha consciência, foi quando eu recebi um amigo no meu escritório. Era um cliente que se tornou um amigo, um senhor de idade. E aquela presença daquele homem, naquele momento, me causou um baita impacto. Então era um senhor de idade já razoavelmente avançada, sentado ali na minha frente, conversando comigo, e eu olhava para ele e pensava assim, eu não quero chegar na idade dele dessa maneira. E estava ali um homem, um senhor com uma aparência distinta, um senhor carequinha, cabelinho branco, uma fala cordata, educada, falando de maneira mansa, até tranquila. Você olhava para ele, você nem desconfia que tem algum problema ali. Só que tudo isso, toda essa aparente tranquilidade e paz era contraditada pelos olhos dele. Então uma pessoa com um pouquinho mais de sensibilidade percebia no olhar daquele homem as lamentações, as murmurações, a frustração, a tristeza. Eu percebi que na minha frente estava um homem que ainda não tinha perdido a vida, mas que também não estava vivendo a vida. Não sei se você me entende. Ou então, falando de outra maneira, um homem que talvez já tivesse perdido a vida, mas ainda precisava carregar a vida nas costas. Perdido a vida porque não havia mais nada na vida daquele homem que ele pudesse almejar, pensar ou desfrutar. Então ele estava ali falando para mim das pendências da vida dele, pendências financeiras, pendências com relacionamentos mal resolvidos, sonhos abandonados, falta de perspectiva, essas coisas todas. Mas tudo isso ainda nem era o mais importante, não era tanto isso que me preocupava, porque essas coisas nem tudo está no nosso controle. Mas algo ali me aterrorizou, que era ver aquele homem idoso, mas numa completa incompreensão do sentido da sua existência. Então aquilo tudo para ele era um peso, que eu percebia o peso estava sobre ele, mas ele também sentia um peso, mas ele não tinha a mínima ideia do que era esse peso. E para mim estava claro, é o peso de estar carregando nas costas a vida que não se resolveu,
Porque na velhice, no meu entender, é o momento dessas coisas ficarem para trás. Ó, a época dessas preocupações passou. Agora é o momento de eu viver a velhice. Mas muitos idosos, como esse meu amigo, parece que chegam na velhice não numa sequência de vida e desenvolvimento, como é normal, desenvolvimento mental, espiritual, intelectual, né? A gente espera chegar na velhice assim, galgando um desenvolvimento, cada vez subindo um pouco mais para chegar na velhice assim, com essas coisas bem desenvolvidas. Mas não, parece que eles são lançados na velhice como jogados por um furacão. Então eles chegam na velhice sem ter desenvolvido nada e carregando um peso como se estivesse carregando um fardo. Ou seja, com os mesmos problemas, com as mesmas responsabilidades do tempo de antes, da sua juventude, da sua vida adulta. Eles carregam os mesmos pesos, só que com uma diferença. Não que os pesos ficaram piores, mas o vigor não é o mesmo. Então são pessoas sem o mesmo vigor, sem a mesma força, carregando o mesmo peso. Então, claro que esse peso parece muito maior. E pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. Então são idosos que estão ali tolhidos de experimentar aquilo que lhes é próprio. E o que para mim é próprio de uma velhice como ela tem que ser, é a possibilidade de contemplar a existência. De participar da existência, mas muito menos como ator e muito mais como observador, como crítico, como analista. Eu quero atingir a minha velhice assim. Eu não quero chegar na velhice tendo que resolver questões de força, poder, disputa. Não quero. Chega um momento que o que eu quero é poder me afastar e olhar como de fora. A gente nunca vai estar totalmente de fora, mas olhar como de fora. Observar as coisas, tentar entender com mais profundidade. Porque quando você está ali na disputa, muitas coisas você não entende. Agora, quando você se afasta, você começa a entender melhor. Então, quando eu for velho, eu espero poder viver como velho. Essa é a grande graça. Eu não tenho nenhum problema com a velhice. Não tenho nenhum medo de ser velho. Pelo contrário, alguns amigos dizem que eu já sou antes do tempo. A velhice, para mim, é bela. Eu sei que ela tem o seu cansaço, tem o seu enfado, tem os seus problemas. Paciência. Principalmente na parte corporal, não tem jeito. Mas, se Deus me permitir, eu quero chegar na minha velhice e viver como velho. Eu não quero ter de me preocupar com os probleminhas do cotidiano, com as coisas que me preocuparam a vida toda, que mexeram comigo a vida toda. Eu não quero chegar na velhice, como eu vejo muitos velhos, tendo de murmurar e reclamar por questões que não foram resolvidas antes. Nem ter de ficar cuidando das mesmas coisas que me incomodaram durante toda a minha vida. O que eu quero quando eu for idoso é poder simplesmente me concentrar naquilo que realmente importa. E o que realmente importa, gente? O que importa nessa vida é entendê-la, é compreendê-la, é conseguir olhá-la de uma maneira mais profunda. Só que para isso, eu não posso estar no jogo. Eu não posso estar imerso nas disputas. Para eu entender a vida, eu preciso ter a experiência de quem já esteve nas disputas, de quem viveu as lutas dessa vida, mas que se afastou para usando dessa experiência, observá-la como um sábio, como um crítico. E até posso, claro, como o idoso que observa,
ajudar aqueles que ainda estão na disputa, mas não mais como eu mesmo, como um ator. E eu acho que todo idoso deveria chegar na sua idade final, né, como alguém que tem a oferecer aquilo que lhe é próprio, que é a experiência, que é a sabedoria, que é a vida. O idoso ele deveria ser aquele que as pessoas consultam, mas não aquele que assume os problemas. Não aquele que tem que resolver pessoalmente as questões. Eu quero, essa é a minha velhice. Esse é o jeito que eu quero envelhecer. É assim que eu quero chegar na minha idade final, né? Quando nós estamos mais perto da eternidade. E mesmo aqueles que não acreditam na eternidade, um ateu, por exemplo, ele também está mais perto de algum tipo de eternidade, mesmo que seja a eternidade do nada, né? Mas eu quero chegar no final, eu quero ter esse privilégio, como eu tive o privilégio de ter uma infância que eu vivi, uma adolescência que eu vivi plenamente, vivi a minha juventude, estou vivendo minha vida adulta, começando a entrar no final da minha vida adulta, na parte final da minha vida adulta, estou vivendo, graças a Deus, com todas as dificuldades inerentes, todas as lutas, todas as disputas, isso faz parte. Mas quando eu chegar na minha velhice, eu quero viver a minha velhice. O que eu quero é ser velho e viver como velho.